Fala, torcedor do Flusão, muito bom dia para você que está chegando aqui no vídeo agora, que está na final da Libertadores. Jogaço ontem contra o Internacional. Muita gente não acreditou, desacreditou do Fluminense, que o time não ia avançar para a final. O Flusão ontem calou a boca de muita gente. Muitos secadores já estavam felizes que o Fluminense estava perdendo, mas o Flusão buscou a virada ali de forma heróica. Time de guerreiros, né, como a torcida fala. Flusão não desistiu nenhum minuto da partida, foi buscar a virada e avançou para a final com todos os méritos. Calando o Beira-Rio, muita gente aí, os torcedores do Internacional, né, falando que o Inter é tricampeão da Libertadores, que o Fluminense ia tremer, mas o Flusão mostrou sua força, foi buscar a virada de forma heróica. Bora dar uma olhada aqui, preparei um vídeo bem legal para vocês. Aqui o debate do linha de passe da ESPN Brasil. Bora ver o que eles falaram dessa vitória e como é que chega desse Fluminense para a final da Libertadores. Créditos ESPN Brasil, torcedor do Flusão que está feliz, está contente, deixa o like no vídeo, nos ajude aqui a bater a meta de 55 mil inscritos no canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Só que os setores neutros, aqueles da Conmebol, a Aliança do Fluminense tem uma vantagem. Terá uma vantagem, ou seja, o Fluminense vai ter mais gente, provavelmente. E a coisa do campo, né? É isso. O campo, o estádio, o Tem ambiente. muito jogador... A semana é diferente. Eu já ouvi de vários jogadores... Não, mas acho que assim, eu já ouvi de vários jogadores que a questão do mando de campo... Claro que isso não é uma unanimidade, tem torcedor para quem... Mas é que tem torcedor também que se motiva pela torcida adversária. Então, eu já ouvi de vários jogadores que o principal fator do mando de campo... são as referências, é você estar acostumado com aquele espaço, com as referências mesmo do estádio e tudo mais. A sinergia com a torcida. Isso você vai ter, quer dizer, o Fluminense vai ter. Então é óbvio que para o Fluminense jogar no campo em que ele joga toda a rodada em casa do Campeonato Brasileiro, será uma vantagem. E o ambiente, como disse o Pedro, que vai ser uma loucura, né? O Rio de Janeiro antes da decisão. E mais que o campo, né? Quando algum jogador, ou ex-jogador que está aqui ou participa de entrevista, ele quer citar o que você perde com algum jogador que deixou o grupo, é quando você olha a referência não está ali em campo. E tem também a bancada, a placa, o olhar. Eu estou com o Jean, eu acho que tudo isso faz muita diferença e acho que pesa muito o ambiente. O Fluminense, a partir de agora, dia 4 de outubro, já estão quase virando a meia-noite aqui, dia 5, ele tem um mês para viver isso no Rio, de mobilização, e começa com venda de ingresso, e começa com lotar setor, e começa com esgotar, e a semana pré-final vai ser algo muito fora da curva, do que já foi diferente até de 2008, tinha um jogo fora e depois tinha um jogo dentro, e era aquela quarta-feira à noite, não é exatamente viver o sábado. Acho que tudo vai jogar a favor do Fluminense. É claro que é quando a bola rola, é outro papo, o Fluminense tem bola para isso. Só que muda muito, eu tô com as referências que você vai ter da cidade, do pré-jogo, do mês de preparação, de que tudo vai girar em torno do maior título da história, possivelmente. O Fluminense não tem esse título internacional, eu acho que pode pesar sim. Não tem muito essa coisa do mando neutro. Aliás, não tem nada desse mando neutro, independentemente de Palmeiras ou Boca. Uma coisa muito positiva para mim, porque a torcida, eu concordo que pode acontecer isso, mas eu prefiro esperar o ambiente do dia do jogo, porque eu acho que umas das torcidas vão enlouquecidas, a outra e a do Fluminense, para a decisão. Né? A torcida do Palmeiras é muito barulhenta, ainda mais chegando na final de Libertadores, enlouquecida do Boca, não preciso nem falar se for o Boca o adversário do Fluminense. É óbvio que para o Fluminense o Boca é um time mais fácil de ser vencido do que o Palmeiras, né? Por qualidade individual, pelo treinador, porque o Palmeiras é um treinador muito melhor que o Almirão, não dá para comparar, e um time que está acostumado a decidir. Mas o Fluminense, eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que olhar com muito carinho, que ele começa por um jogador muito experiente, mesmo que tenha falhado hoje, ele encerra, quando a gente fala da escalação lá do último jogador mais avançado, com um cara letal, grande, preparado para esse jogo. O vídeo por aqui já tem mais de 30 minutos de vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. O pessoal do Linha de Passe aí falando da classificação do Fluminense. Jogaço ontem, 2-1, vencendo de virada. Essa questão aí, né, do que o Marcelo citou, né? Muita gente estava dando o Fluminense como morto. O pessoal lá de Porto Alegre, né, quem torce para o Internacional, vi muita gente falando que o Fluminense é virgem, né, da América, que o Internacional é tricampeão da Libertadores, que isso aí ia pesar, mas nada disso entrou em campo. O Fluminense mostrou sua força ontem. E essa questão também, né, que eu já vi gente falando que o Fluminense virou porque o Kudê mexeu mal, nada disso. Fernando Diniz tem todos os méritos, mexeu bem demais. John Kennedy entrou acabando com a partida.
fazendo o primeiro gol. E o Cano dispensa comentários, né? Jogador decisivo, fez o gol da virada. E o Flusão tá na final da Libertadores, aguardar o adversário dessa partida de hoje. Deixa aqui nos comentários qual desses dois adversários aí que você gostaria de enfrentar na final, Palmeiras ou Boca Juniors. Comenta aqui abaixo. Importante é que o Flusão tá na final. O time que quer ser campeão, né, não vai escolher adversários. É aguardar, né, essa partida de hoje. O que importa é que o torcedor do Flusão tá feliz, tá em festa. O torcedor ontem foi a loucura ali com o gol da virada. O jogo teve alguns momentos ali complicados, jogo difícil, né? O Ender Valencia mesmo, algumas chances ali que ele acabou desperdiçando, né? Mas que assustou o torcedor do Fluminense. Mas ainda bem que ele não fez, né? E o Flusão empatou com o John Kennedy e o gol da virada foi logo em seguida. O pessoal do Internacional, acredito que já tinha muita gente comemorando, achando que já estavam na final, mas o futebol a gente sabe, né, que só acaba quando o juiz apita ali, e o Flusão conquistou essa vaga na final com todos os méritos. Foi gigante. Jogou o primeiro jogo lá no Maracanã com um jogador a menos, praticamente o restante do primeiro tempo, né? E o segundo tempo inteiro buscou o empate ali de forma heróica. Time de guerreiros, como a torcida fala, né? E no Beira-Rio, mesmo saindo atrás do placar, o time manteve o foco, foi buscar a virada e essa vaga aí agora vai em busca do título, esse título inédito da Libertadores. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até a próxima.